Oi, amigos, tudo bem com vocês? Fé. Fé é algo que é muito falado no mundo eclesiástico. Tem várias visões sobre fé, várias definições sobre fé. Mas eu quero trazer uma aqui, uma no contexto hebraico. Independente dessa definição que eu vou trazer, num senso comum, há a ideia de que fé é crença, que nós precisamos ter fé, acreditar. E todos nós temos, de certa maneira, no dia a dia, fé. Fé para levantar da cama, fé para ir trabalhar, fé para fazer as atividades. Nós temos um nível de fé, um nível de crença. Agora, no contexto hebraico, a palavra usada é emuná. Ela traz um sentido de fidelidade, um sentido de constância, um sentido de movimento constante, um movimento fiel. A palavra emuná, ela tem a raiz em, que significa mãe. E essa palavra em hebraico, tem a junção de duas consoantes, Aleph e Mem, que na pictografia significa a força da água, fazendo uma alusão ao ventre, à água do ventre materno, que é capaz de gerar algo, é capaz de produzir algo, é capaz de mudar uma realidade. Então essa ideia da fidelidade, da constância, desse poder da água, que é capaz de mudar algo que é muito sólido, mudar uma realidade, assim como a expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é uma expressão da emuná. Água mole em pedra dura, com essa constância e fidelidade, que acaba mudando algo que é muito sólido. Então essa ideia de emuná. Mas a emuná, esse nível de emuná, ela está relacionada a algo, ao ouvir. Assim como há um verso bíblico que diz, a fé, a emuná, vem pelo ouvir e ouvir. Então ela está associada, está ligada àquilo que eu ouço, ao discurso que eu ouço. Então eu estarei sendo constante, fiel, me movimentando e me movendo sob aquilo que eu escuto, que eu ouço. E aqui entra uma questão. Fé, emuná, é algo neutro. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Por isso que está associado ao que eu ouço. O que eu ouço vai estar determinando para que direção vai a minha constância, a minha emuná. Eu posso ir para algo ruim ou para algo bom, algo saudável ou algo nocivo. E essa palavra ouvir no hebraico é shema, que não tem simplesmente a ideia do escutar, mas tem o sentido de obedecer, de caminhar sob aquela palavra que você está ouvindo, sob aquele discurso, aquela narrativa. Então fica a questão, qual palavra você tem ouvido? Qual discurso você tem ouvido? Um discurso de você para com você mesmo ou o discurso dos outros? Qual palavra você tem ouvido e tem se movido? De qualquer forma, você está tendo emuná. Você está agindo sobre todos estão. Mas em qual direção? O que você tem ouvido? E o que isso que você tem ouvido tem determinado na sua vida? Você está agindo sob essa palavra. Todos nós agimos e nos movimentamos sob alguma palavra. Nós temos fé em todos os momentos da nossa vida. Mas a questão é sobre qual palavra. Qual discurso você tem proferido sobre você? É um discurso negativo? Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Você está agindo sobre isso, você está tendo emuná sobre isso. E isso está gerando algo na sua vida.
Agora, se você mudar o discurso, mudar a fala, não interessa se você sente ou não sente, se você acredita ou não acredita. É pelo ouvir. Qual palavra? Qual palavra? Então pense nisso. Sobre a emuná, a fé e a palavra. Então, Shema. Ouça algo que conduza a sua vida para coisas que são saudáveis e boas. E se mova sobre elas. Isso é fé. Independente se você acredite ou não. Nesse sentido do hebraico, a fé não está exatamente relacionada ao crer, mas sim a movimento. Ou seja, você se move mesmo se você não acredite. A crença vem depois. Ok? Um abraço.